Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Um grande movimento, né? Mercado bem direcional, mercado bem objetivo, subiu reto ali, deu uma consolidada no fechamento da parte da manhã e o restante da tarde, mas com oportunidades que sempre aparecem. Você conseguiu aproveitar? Você tem entendimento do que os últimos dias estava acontecendo? O mercado subia reto, devolvia. Subia reto, devolvia. Subia reto, devolvia. Felipe, em algum momento o mercado ia ou ia cair tudo, ou ia conseguir romper essa região que ele tanto batia e voltava. Sim, só que hoje estávamos com aquela analogia que eu acho espetacular no mercado. A frase mais famosa que tem: o mercado sobe no boato e cai no fato. O mercado cai no fato e sobe no boato. E aí você fica naquela, é porque hoje ia sair a tarifação, é porque hoje ia sair acontecer isso, ia acontecer aquilo, e aí? No final das contas não aconteceu, foi nada, o mercado desenvolveu tudo e você ficou tentando vender a todo custo e ficou tomando stop atrás de stop. Não, Felipe, eu até vendi uma vez ali, operei e tal, o mercado me deu um stop e eu parei, bacana. Não, Felipe, eu realmente operei ali, segui a risca, tomei um stop talvez na ponta vendedora, mas peguei uma compra ali, o mercado desenvolveu, ótimo. Não, Felipe, eu peguei a consolidação, deu uma operação de venda, depois de muito tempo, fiquei operando e esperando, ótimo também. Então, o que que você precisa entender? Vou ser muito objetivo aqui, tá? Você precisa entender que a sua técnica, ela vai funcionar num espaço de tempo longo. Eu sempre aconselho os meus alunos a focarem, independente se você vai estar comigo, com outro professor, independente se você vai estar comigo usando o Smart Money ou outro estilo de análise para você operar, tá? Foca no longo prazo, queridos. Não acredite em 1, 2 dias no intervalo curto, porque no intervalo curto o resultado pode ser absurdo. E no intervalo curto também você pode ter um resultado bem negativo. Mas aquele resultado negativo é isso daqui. Para o resultado do longo prazo ser isso tudo, tá? Então me ajuda a te ajudar. Foca em cima disso. A primeira coisa que você vai aprender lá na sala, na mentoria, junto comigo, é sobre consistência. Consistência, paciência, disciplina, como você decidir. Mas eu uso isso daqui, consistência. Consistência é repetir todos os dias o mesmo foco. Porque eu venho há quase 2 anos fazendo a mesma coisa. O processo cada vez mais e mais prazeroso e sim lucrativo. Porém, você precisa ter a paciência de esperar, você precisa ter a paciência de aguardar a operação e quando ela aparecer, a coragem de executar. Então a consistência vai fazer você ter esses resultados. Felipe, vai ser da noite pro dia? Não. Felipe, eu vou ficar lá só esperando você cantar a pedra da operação? Claro que não. Mas eu vou te aconselhar a fazer o que precisa ser feito, independente do resultado do dia. Por quê? Depois de um longo prazo, papai, a conta vai fechar muito. Felipe, me interessei, gostei. Link na descrição desse vídeo, você precisa participar e estar junto com a gente, tá? Sem ficar pulando de galho em galho e fazendo o que precisa ser feito. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso mercado, vamos falar sobre o dia de hoje. Mercado ontem fez um movimento de alta, tá? Rompeu, voltou, deixou o choque. Expectativa que eu tinha era manipulação desse fundo e continuação até esse alvo técnico. Se ele perdesse aqui, eu seria vendedor, expectativa de continuação, usando aquela região lá embaixo que eu tanto almejo e acredito muito que esse mercado vem buscar ela. Se for para desenvolver um movimento de alta mais direcional, ele deve cair antes de subir, tá ok? E aí, essa movimentação. Como eu tinha esse cenário aqui de continuação, tá? A expectativa era do preço chegar nessa região, sim. Então eu teria que acompanhar esse movimento. E os últimos dias todos estavam. O preço chegava no topo do dia anterior, devolvia. Chegava no topo do dia anterior, devolvia. Chegou no topo do dia anterior, falhou continuação, desce tempo gráfico e busca uma operação e segue a ponta vendedora. Simples assim. Vamos observar aqui agora, antes de ir para o gráfico de 1 minuto, a movimentação dos 5. Lembra que eu estou falando com vocês que estou fazendo todos os dias um trade de abertura, uma estratégia que a gente está utilizando lá na sala junto com o pessoal? Hoje foi o dia de stop, tá? Na estratégia de abertura, exatamente na abertura. Infelizmente tomou um stopzinho, a gente vinha, vou considerar somente esse mês, tá? Esse mês nós estamos hoje, é o quarto pregão. O quarto pregão deu dia 1, dia 4, ontem foi dia 5 e hoje dia 6. Esses 3 dias nós tivemos um baita de um resultado. E hoje, um stop. Dentro do gerenciamento, sempre. Se está dentro do gerenciamento, o dia foi extremamente satisfatório. E ponto final. Aí tá nossa referência até o presente momento da estratégia de abertura. Segundo,
Vamos falar agora das estratégias que a gente utiliza todos os dias para executar, esperando a oportunidade. Mínima do dia, máxima do dia. Tinha liquidez com expectativa de manipulação para continuação. O preço não fez. Rompimento foi com pavio, então esse order block não está validado para comprar, mesmo que ele deu esse baita movimento aqui. Felipe, mas ele rompeu aqui, então eu poderia comprar nesse FVG? Ó, queridos, por ter dado certo, ou melhor, por ter iniciado esse movimento e ter mais ou menos dado certo, então sim, mas eu não concordo com essa operação. Por quê? Porque um movimento que sobe sem corrigir aí nos 50% não vale de nada para a minha expectativa. Não vale de nada para a minha expectativa. Então, muita cautela nessa situação, muita cautela nessa oportunidade, tá? Então, é isso. Você pode observar que o mercado nem teve força para chegar no alvo técnico, acabou voltando tudo. Felipe, e venda? Teve algum cenário de venda de forma saudável? Não. Por quê? É uma oportunidade que você precisa alimentar de acordo com a referência. Se o mercado não te deixa um cenário de referência, você não pode fazer nada. Se o mercado te deixa um cenário de referência, você pode executar e deve executar sim e com muita tranquilidade. O dia de hoje deixou alguma referência de venda? Não. Se o dia de hoje não deixou nenhuma referência de venda, você pode fazer a melhor das operações seguindo qual estratégia? Esperança no gráfico de 1 minuto, algo validado. Então vamos lá, gráfico de 1 minuto, observar as regiões. Gráfico de 1 minuto eu só uso o dia como base, tá? Então o dia validou, eu executo. O dia não validou, eu não faço nada. Então o que eu tenho aqui? Mínima e máxima. Como eu sabia que esse aqui era um topo, eu já estava bem atento a essa região. Pô, Felipe, mas eu vou ignorar tudo que tem pro dia anterior, focar só no dia atual. Beleza, eu tenho um mercado que manipula, eu tenho um mercado que investe fluxo e entrega, deixa liquidez, deixa um FVG. Essa aqui foi a minha única operação do dia, usando esse contexto aqui. Esse contexto aqui. Esse contexto. Quanto que você tomou de stop, Felipe? 75 pontos. Você fez mais alguma coisa? Não. O preço manipulou, faltou o rompimento. Porque se tivesse rompido, eu tinha vendido. Infelizmente, ele não rompeu, eu não posso efetuar uma nova venda nessa região. E aí que cai como erro da nossa parte. Porque ficamos enfrentando algumas operações que não existem, que não devem ser feitas. E aí eu tomo stops, stops e stops, e depois venho falar que o mercado que é ruim, o mercado que não funciona, day trade é isso, day trade é aquilo. Você vira sempre estatística quando você foge do plano. Todos os dias isso aqui acontece. Vai ter dias que vai dar certo? Claro. E quando der certo, eu vou ter resultados porque eu tenho um gerenciamento plausível. E quando der errado, eu vou perder pouco. E tá tudo bem. Então hoje, eu tomei o stop da abertura, e tomei esse stopzinho. O da abertura, como é um cenário totalmente diferente, eu nem estou considerando, tá? Então, para a sala mesmo, nem é algo ainda usado como métrica. A métrica foi isso daqui. Felipe, por que não deu para comprar? Eu não compro assim, do jeito que o mercado vai. Felipe, ele voltou no order block aqui, por que você não comprou? Rompimento com pavio eu não uso como essa situação de referência. Foi alertado para o pessoal, a galera sabia, mas infelizmente foi esse contexto aí, o preço continuou subindo e nós continuamos analisando. Chegou na máxima de novo. Fez um novo choque. Marcamos esse order block, marcamos esse mini FVG. Até tocou aqui, tá? Mas o horário que tocou já não estava mais operando. Acabei preferindo parar. Aceito o stop, porque eu tenho uma humildade suficiente de aceitar um dia de stop. Eu não preciso ficar ali brigando contra o mercado. O que eu preciso é fazer todos os dias a mesma coisa. E eu faço. E as minhas operações, para não dizer todos os dias em específico, são de 9 até as 12. Passou desse horário, se eu fizer hora extra, se eu ficar na frente da tela, muitas das vezes é mais prejudicial do que benéfico, tá? E eu tenho mais resultados dessa forma. Pô, Felipe, eu tinha algum outro contexto que eu poderia usar aqui para buscar de operações? A continuação dessa estrutura. Isso aqui para mim foi o que eu falei com o pessoal, que era liquidez. Topo e fundo sem correção nos 50%, esse topinho interno é liquidez, eu tenho que esperar esse mercado manipular. Olha que lindo, manipulou, voltou ainda, ficou brigado até que ele conseguiu se desenvolver. Pô, Felipe, eu estava esperando um movimento oposto, eu vi que isso aqui foi liquidez, eu vi que isso aqui foi um rompimento, até mesmo aqui, ó, olha o FVG que você tinha para comprar. Eu prefiro ficar de fora nesses movimentos quando fica muito travado numa estrutura de alta da ponta compradora, tá? Eu prefiro sempre trabalhar na venda. Por quê? Se eu marco o prêmio de desconto, eu vou estar numa região de venda, então eu vou priorizar o cenário vendedor. Aqui,
eu não tenho mais referência de estrutura. Você pode considerar, igual eu chamei a atenção nessa liquidez, e trabalhar isso aqui como um possível choque, isso aqui tudo como nova oportunidade de liquidez, mas as confirmações elas não ficam tão atrativas. Você tem que acabar fazendo uma operação de risco de um jeito mais agressivo, que não é tão interessante. Ah, mas deu certo, você só fica focando nisso. Por isso que você não consegue ter o resultado que você tanto almeja. Porque a sua ideia vai ser sempre trabalhar de forma no que deu certo no dia anterior. Aí o dia anterior deu certo, você tá lá todo feliz da vida, todo pomposo ali, querendo clicar a todo custo. Esses são os meus pontos para operar no pregão de amanhã. E hoje sim, posso dizer com toda tranquilidade, foi um dia de grande resultado, porque eu aprendi muito, evoluir mais ainda e entendi que a humildade vai me fazer chegar cada vez mais longe e não ficar parado em cima do muro querendo, eu vou mudar de operacional porque como eu tomei stop hoje, amanhã eu tenho que mudar e fazer tudo diferente do que eu venho fazendo sempre. Poxa vida, limpou uma liquidez. Eu acredito na continuação? Sim. Se o preço chegar nessa região, falhar, segue muito a ponta vendedora. Se o preço conseguir fazer uma manipulação e der uma confirmação, eu vou executar a minha operação, sim, sem medo de ser feliz. Atenção nessa liquidez aqui, queridos. Atenção nessa liquidez aqui, tá ok? E vamos embora lá no dólar. O dólar foi bem mais difícil do que o índice, ao meu ver, tá? Porque o dólar saiu dessa região que ele fechou ontem e foi direcional. Ah, Felipe, mas ele tocou nessa base aqui. Movimento que cai reto e sobe reto, eu tomo muito cuidado. Ah, Felipe, mas se você tivesse traçado ali a região de prêmio e desconto do dia, você ia ver que o mercado tocou nos 50% ou mais. E tá total, blá 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 blá. Tá. Que você tenha feito essa operação. Por que eu falo assim muitas das vezes, até de tom irônico nessas situações? Porque é fácil você falar de um trade depois que deu certo. Quando o mercado começa a voltar aqui, tudo que você fala é, nossa, ele caiu, agora vai voltar tudo. Eu vou ficar só comprando, ó, arma e estrutura, agora é minha oportunidade de comprar. O mercado vai subir, agora você tá comprado, o mercado faz que vai subir, pum, te stop. Aí você fala, poxa, por que será? Tendência é sempre sua amiga, prioriza ela. Mas quando aparecem oportunidades que ele toca em regiões de risco, você busca a famosa confirmação. Se a confirmação aparecer, você vai e executa, tá ok? Sem medo de ser feliz e fazendo da forma mais correta possível, não tendo medo de ter aquilo que você tanto almeja. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias executando o mesmo operacional. Todos os dias fazendo aquilo que você tanto sonhou em aprender. Aprendeu, mas não tem coragem de fazer. Aprendeu, mas não tem coragem na hora do vamos ver, de chegar aí e executar. Então me ajuda, operador. Me ajuda, tá? Então tá aqui o desenho para você. É mais difícil quando você tem uma situação como essa, eu sei, mas é muito objetivo quando você aprende a fazer o que precisa ser feito. Confirmação no gráfico de um minuto dessa região, observa junto comigo aqui. Não tem, ele não conseguiu perder o choque e voltar na região. E aí você precisa ter essa paciência, paciência. Porque quando dá certo, queridos, poxa, é tudo muito lindo e maravilhoso. Quando dá errado, você tá lá. Ai, por que que eu fiz isso? Nossa, eu nunca mais vou ser indisciplinado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá ok? Cuidado. Cuidado, tá? Muito cuidado. E a partir de agora é você observar que o movimento foi direcional. O dia direcional, infelizmente, é assim que acontece. O preço só vai. Às vezes você fica esperando uma região saudável, algum trade. Vou falar de um jeito que você precisa ter maturidade para entender. Mas perfeito aparecer, às vezes não aparece. Então, muita atenção. O dia de hoje está decidido e definido dessa forma. Cuidado para operar e vamos ter paciência para executar. No mais, queridos, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Preencham o formulário, curte, comenta, compartilha esse vídeo para a gente abençoar mais e mais pessoas. E vamos para cima fazer acontecer. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!